obrigado, volto sempre. Valeu, Daniel, obrigado, tá? Opa, eu tava aqui comprando um carregador de celular. Aliás, você já imaginou a sua vida sem celular, computador, internet ou máquina fotográfica? Ou ainda um armário sem muitas opções de roupas, bolsas ou sapatos? Pois é, vivemos numa sociedade de consumo onde a produção e comercialização de bens duráveis e não duráveis são frenéticas. Sociedades industrializadas como a nossa foram objetos de estudo do nosso personagem de hoje, o filósofo e sociólogo Herbert Marcuse. O que Marcuse questionava era: será que precisamos realmente de tudo que compramos? O Globo Ciência de hoje é para refletir. Eu estou em Belo Horizonte, num dos principais shoppings populares da cidade. E o que mais se vê aqui é gente comprando alguma coisa. Aliás, o consumo é algo extremamente corriqueiro em nossas vidas. E Marcuse argumentava que as sociedades industriais criam falsas necessidades, obrigando as pessoas a fazerem parte do sistema de produção e de consumo. E de acordo com o nosso personagem, uma série de fatores como comunicação de massa, cultura, publicidade e o modo de pensamento contemporâneo ajudam a reforçar o sistema existente. E isso, segundo ele, cria um universo unidimensional onde as ideias e comportamentos se tornam homogêneos e o pensamento crítico é anulado. Ou seja, ao escolher entre essas falsas necessidades, o homem contemporâneo pensa que é livre, quando na verdade é incapaz de se opor a esse aparato consumista. Bom, chegou a hora da gente seguir para a cidade histórica de Ouro Preto, aqui em Minas Gerais, para a gente saber mais sobre Herbert Marcuse, conversar com especialistas e, é claro, conhecer os participantes do nosso desafio de hoje. Vamos lá? Então vem cá. Eu estou aqui na Universidade Federal de Ouro Preto, a UFOP. Todos esses aqui são alunos que moram em repúblicas, algo muito comum aqui na cidade. Vou apresentar para vocês. Esses aqui são estudantes de engenharia. O João, o Raul e o Daniel. E desse lado aqui, estudantes de filosofia e música. Filosofia, o Kerian e o Jean, e o Daniel que estuda música. É o seguinte, o Marcuse, ele criou uma teoria social crítica sobre as sociedades tecnológicas avançadas. Alguém aqui já leu a respeito? Filosofia, acho que a galera já leu. O que você sabe? Que é um crítico da reificação, né? Da transformação das coisas no mundo da vida em objeto de consumo. Bem, o desafio de hoje pode até parecer brincadeira, mas há um conceito por trás que mostra muito bem o que Marcuse queria dizer. Então a ideia é o seguinte: eu vou a cada república e vocês já comecem a pensar de antemão objetos que vocês considerem indispensáveis para a vida de vocês. Tá? Aquilo que vocês olham e falam assim: isso aqui é muito importante para mim. Eu não viveria sem isso aqui no momento, ok? E do outro lado eu queria que vocês separassem o que vocês consideram supérfluo, aquilo que não é essencial, ok? No final, a gente vai ver qual dos dois grupos é mais consumista e qual é o que é mais desprendido das coisas materiais. E a gente vai ter aqui também um pequeno debate com uma convidada muito especial. Vocês da filosofia, acho que vocês já conhecem ela. Tá certo? Então vocês toquem para a república de vocês. Enquanto isso, eu vou falar para o pessoal de casa um pouco mais sobre a vida e as ideias do nosso personagem de hoje, Herbert Marcuse. Galera, eu acho que vai dar pano para manga. De família judia, Herbert Marcuse nasceu em Berlim no ano de 1898. A simpatia pela política chegou cedo. Ainda adolescente, se engajou no movimento Wandervogel, que pregava uma vida comunitária ligada à natureza. Em 1922, ele iniciou seus estudos em literatura e filosofia, onde obteve doutorado e conheceu colegas que mais tarde ficariam famosos, como Walter Benjamin. Em 1923, foi criado dentro da Universidade de Frankfurt, na Alemanha, um Instituto de Pesquisas Sociais, mais tarde conhecido como Escola de Frankfurt, que reunia cientistas sociais marxistas, críticos tanto do capitalismo quanto do socialismo da então União Soviética. Marcuse se incorporaria ao Instituto em 1933. Dentro da Escola de Frankfurt, Marcuse se preocupava com o desenvolvimento descontrolado da tecnologia e com o racionalismo dominante nas sociedades modernas, por achar que eles reprimiam as liberdades individuais e aniquilariam a razão.
Para entender melhor a filosofia de Marcuse, eu vou conversar com a professora Imaculada Canguçu, da Universidade Federal de Ouro Preto. Tudo bem, Imaculada? Tudo bom, Alexandre. Bom, na escola de Frankfurt, quais foram as principais críticas que Marcuse fez à sociedade industrializada? Bom, em primeiro lugar, eu acho importante a gente saber que Marcuse era um defensor radical da técnica. Ele considerava o progresso técnico como um instrumento de libertação. A técnica, como uma extensão do corpo humano, deveria permitir que a humanidade vivesse de um modo mais confortável, no mínimo. O problema é que o avanço tecnológico, ele atingiu um ponto em que todas as carências da humanidade podiam estar resolvidas. Quer dizer, alimentação, abrigo, vestuário, saúde, educação, isso tudo poderia ser estendido para a humanidade como um todo, alcançado um determinado nível de desenvolvimento tecnológico. Então, objetivamente, essas condições de se atingir uma sociedade próxima de um ideal, já seria possível. O problema é que, do lado do sujeito, de quem controla essa tecnologia, ela está sendo usada justamente a serviço da morte, a serviço da destruição. Então, esse é o primeiro problema. E, a partir dessa primeira questão, ele desenvolve outra, que essa nos diz respeito até hoje, que é o seguinte: o desenvolvimento técnico, nessa amplitude que ele aconteceu, ele ocupou um lugar da própria racionalidade. Quer dizer, o progresso tecnológico passa a ser identificado como o próprio progresso da humanidade. Então, todo pensamento passa a ser tecnológico. O sujeito, o ser humano, se vê transformado numa máquina. Ele pensa como uma máquina, ele tem que funcionar bem, sem deixar arestas, deixando o mínimo de restos possível, e da maneira mais eficiente e mais científica. O ser humano passa a ser uma peça a mais na máquina, na linha de montagem. E isso se dá com a perfeita anuência dos próprios sujeitos. Então, o modo como a tecnologia é empregada faz com que o homem seja máquina e pense como máquina. Essa que era a grande questão. Essa que era a grande questão. E aí tem uma coisa interessante que eu gostaria de dizer, porque envolve um pouco pensadores brasileiros também. Esse texto de Marcuse, ele foi influenciado, que é de 41, ele foi influenciado sobretudo pela leitura de um sujeito alemão chamado Thorstein Veblen, infelizmente ele não está traduzido, que escreveu em 22 um texto onde ele diz que o problema é que, ao invés de as máquinas estarem servindo ao homem, são os homens e as mulheres, evidentemente, que estão servindo as máquinas. E esse texto, ele aparece mencionado, ou aparece para mencionar esse problema, em Sérgio Buarque de Holanda, Nas Raízes do Brasil, e em Oswald de Andrade, Na Marcha das Utopias. Quer dizer, é interessante perceber que no Brasil também a questão estava sendo pensada. Agora, da mesma forma que ela foi deixada de lado exatamente pelo avanço tecnológico, e nos Estados Unidos e na Europa, também no Brasil isso ficou um pouco abafado. Mas já havia sido despertado aqui também. De todos os pensadores alemães de sua época, Marcuse foi o que apresentou as teses mais subversivas. Não é à toa que, no mesmo ano em que foi admitido na escola de Frankfurt, teve que fugir do regime nazista e ir para Genebra, na Suíça. Depois acabou indo para os Estados Unidos, onde obteve a cidadania em 1940. E lá trabalhou para o governo americano, olha só, analisando os relatórios de espionagem sobre a Alemanha durante a Segunda Guerra. No próximo bloco, mais sobre Marcuse e seu engajamento político. A gente checa as pilhas dos nossos estudantes em um debate que tem tudo para pegar fogo. O Globo Ciência volta já já. Toma o seu cafezinho, eu vou beber o meu, daqui a pouco eu tô aqui. Até já. Olá, o Globo Ciência está de volta diretamente de Ouro Preto, Minas Gerais. Você sabia que a economia de Ouro Preto, apesar de depender muito do turismo, aqui há também importantes indústrias metalúrgicas e de mineração? Pois então, o programa de hoje está falando justamente sobre a nossa sociedade industrializada atual, onde o consumo é o principal motor de comportamento. Para o filósofo e sociólogo Herbert Marcuse, o nosso personagem de hoje, esse sistema é altamente alienante e opressor. Para ele, a solução do problema estava na revolução.
E Marcuse acreditava que as verdadeiras revoluções surgiam da libido. Essa energia instintiva seria o explosivo necessário para a transformação do mundo. E a revolução contra a sociedade tecnológica, que disciplina o corpo e a mente, deveria ser feita, a seu ver, pela juventude. Vocês já ouviram falar sobre o movimento de maio de 68, certo? Bom, foi uma revolta estudantil que aconteceu em Paris, na França, onde os estudantes fizeram greves, invadiram fábricas e se envolveram em confrontos com a polícia. Segundo alguns filósofos e historiadores, as rebeliões de 68 foram o evento revolucionário mais importante do século XX. E sabe quem foi um dos principais ideólogos dessa revolução? Ele mesmo, Herbert Marcuse. E na época ele tinha 70 anos. Devido a esse engajamento e postura crítica assumida durante o movimento de maio de 68, Marcuse ficou conhecido, inclusive, aqui no Brasil. Chegou a hora de anunciar qual dos dois grupos separou menos coisas indispensáveis para se viver e a gente vai discutir por que alguns itens foram elencados como essenciais e outros como supérfluos. Para isso, eu trouxe aqui uma convidada especial, que é a filósofa Guiomar de Gramont, ela é daqui da UFOP, e ela vai dar um embasamento maior sobre os itens, né? Por que algumas coisas são essenciais e por que outras não são tão essenciais. Vamos começar aqui com o pessoal da engenharia. O Raul, ele tem uma listinha ali que ele separou o que é indispensável e o que é supérfluo. Lê pra gente. Bom, de indispensável a gente trouxe a roupa, o computador, a calculadora gráfica, a lente de contato, que para o João é indispensável porque ele tem problema de visão, preservativo, o violão. Agora, como dispensável, a gente trouxe o HD externo, o videogame, o relógio e o MP3. Muito bem. Vamos ver agora o pessoal da filosofia e da música, né? Lê pra gente aí, Kerian. Então, como itens indispensáveis, coloquei o leitor de livros digitais, o notebook, o cartão de banco, o cartão da UFOP, a camisinha e a câmera fotográfica. Só que tem uma questão, Guiomar. O Kerian só elencou itens indispensáveis. Ele não incluiu nada como supérfluo. E os dois ali, o Jean, você já conhece bem, é seu aluno, eles não consideraram nada indispensável e também não consideraram nada supérfluo. Com exceção do Jean, que ele disse que indispensável é ele próprio. Sem narcisismo. Sem narcisismo, tá vendo? Professora, diante disso aqui, queria ouvir seus comentários. Bem, os que colocaram apenas a si próprios como indispensáveis, como essenciais, eles estão mais em acordo com as ideias de Marcuse, que pensava que muitas necessidades falsas são induzidas aos seres humanos pela sociedade tecnológica. Agora, eu queria devolver a pergunta para os meninos. Há dois objetos aqui que vocês colocaram que estão em comum, tanto na lista da engenharia quanto na lista das artes e filosofia, que são os computadores. Seria possível viver hoje sem os computadores? Por que colocar os computadores entre esses objetos? Porque eles seriam essenciais para todos vocês jovens. Primeiramente, o computador ele traz muita facilidade por causa da internet também. Negócios sobre livros que a gente estuda. E tem outra coisa, o computador, a gente que mora longe de casa, por exemplo, traz a comunicação com os pais, com os parentes, muito mais rápido do que você achar que é uma coisa mais simples, como carta, telefone mesmo. Você pode ver a pessoa, pode conversar por mais tempo, é mais barato, é uma coisa muito mais, tipo assim, que te aproxima das pessoas mesmo, uma coisa mais rápida, já que você mora longe de casa. O que vocês pensam disso? Então, entre esses objetos, eu acho que nenhum elencado seriam essenciais para que eu viva, mas esses objetos seriam essenciais para que eu viva bem. O que a gente percebe da fala do Kerian, eu acho que todos vocês concordam, é que a tecnologia facilita a vida. E isso remete também a um estado utópico que pensava Marcuse, que talvez fosse possível para o homem, né, em que todas as necessidades seriam atendidas a tal ponto em que haveria um retorno a esse estado, né, do homem nu, do homem apenas com a sua essência. Agora, eu queria perguntar para o Jean, que se coloca a si próprio como essencial. Jean, você usa roupas. Por que você usa roupas, então,
se você considera que apenas você mesmo já seria suficiente. Quando me perguntaram o que me era indispensável, eu pensei em quantas roupas eu já tive, em quantas botas eu já vesti, em quantas calças eu já troquei, em quantas coisas com as quais eu já me relacionei. E cheguei à conclusão de que o que era indispensável era a relação que eu criava com elas, eram a singularidade de cada objeto e a relação afetiva que eu criava com eles. Inclusive com um copo de água ou com um prato de comida, que parecem-nos tão indispensáveis muitas vezes. Ser social implica não em acreditar que as tecnologias não são indispensáveis. Muitas vezes o próprio desenvolvimento das tecnologias nos cega acerca disso. Talvez seja importante, muitas vezes, abrir os olhos para poder enxergar essa possível existência do homem nu. Bem, o que a gente percebe é que não há vencedores nesse debate. Na verdade, todos percebem, todos esses jovens que estão aqui percebem os elementos escolhidos como elementos que facilitam a vida, que otimizam, que geram mais possibilidades de relações com o mundo. É curioso que vários deles escolheram objetos mais sofisticados ainda do que aqueles que seriam encontrados, né, no mercado. Então há uma tendência a buscar tecnologias mais avançadas. Contudo, o que resta para nós como conclusão? É que a gente tem que ter consciência crítica sobre a nossa relação com esses objetos, porque é essa consciência crítica que vai remeter àquilo que é essencial de verdade, que somos nós mesmos e a nossa relação com o mundo, com os afetos, com aquilo que é realmente essencial para a nossa existência. Guiomar, olha, eu adorei. Se eu fosse aqui continuar esse debate, a gente ia ter que fazer N programas, porque o assunto é altamente polêmico, complexo, mas muito instigante. É isso aí, gente. Para Marcuse, somente uma nova sensibilidade, uma nova racionalidade seriam capazes de instaurar um mundo verdadeiramente humano. Ele chegou a fazer vários discursos engajados na Europa e nos Estados Unidos no fim da década de 60 e ao longo dos anos 70. Morreu de infarto numa visita à Alemanha 10 dias depois de completar 81 anos. Até o fim da sua vida, Marcuse criticou tanto os países comunistas quanto os capitalistas por suas falhas no processo democrático. A seu ver, nenhum dos dois tipos de sociedade conseguiu dar igualdade de condições a seus cidadãos. Ele morreu achando que a sociedade de consumo está tão arraigada em nós que uma transformação social seria impossível. Será? O que você acha? O Globo Ciência de hoje, como eu disse antes, é para refletir, para pensar. A gente encerra o programa aqui de Ouro Preto e até a semana que vem. Beijo para vocês. Tchau.